Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Nesse vídeo eu apresentarei algumas informações relevantes, no plano da história e também na questão teórica para a gente compreender a teoria política de Thomas Hobbes, para a gente fazer uma avaliação acerca da noção de natureza humana que esse autor ele vai desenvolver, muito importante, na compreensão, da política, da formação do Estado, na visão dele sobre pacto social, sobre o contrato social. Torna-se relevante a gente fazer uma apresentação geral acerca das condições históricas, das condições ideológicas que vão estar na base da teoria desse grande pensador que compõe o rol da filosofia política, da teoria do conhecimento. Bom, como vai ser colocado, Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679, na Inglaterra. Nesse período, a Inglaterra já era uma grande potência, uma potência bélica, era uma das maiores economias da Europa, e Thomas Hobbes ele vai constituir o seu arcabouço teórico nesse momento. Esse autor ele já vai resguardar as influências do Renascimento, do movimento renascentista. O movimento renascentista ele se constituiu entre os anos de 1450 e 1550. Ele surgiu na então República de Florença, na Península Itálica, e no transcorrer desses 100 anos, esse movimento ele foi se espalhando, ele foi se disseminando em toda a Europa. Grosso modo, esse movimento ele tinha como base reatualizar, reflorescer a cultura greco-romana, em oposição à visão de mundo que foi desenvolvida, disseminada na Idade Média na Europa. A visão teocêntrica do mundo, a visão que partia do pressuposto que Deus era o centro do universo. Para a gente compreender a política, a educação, a família, as instituições sociais, as artes, todas essas expressões humanas teriam que ter, na Idade Média, a centralidade nos ideais da Igreja Católica. O movimento renascentista, portanto, rompe com esse ideário de mundo, ao propor um imaginário, uma visão de mundo centrada no homem. Por isso que nós dizemos que o movimento renascentista ele foi antropocêntrico. Ele defendeu que o homem deveria ser tido, a humanidade, o fazer humano deveria ser tido como central na própria experiência humana. E seguindo essa perspectiva, o movimento renascentista ele defendeu a razão, o conhecimento racional enquanto possibilidade explicativa do mundo, defendeu uma maior autonomia dos indivíduos, o pensamento crítico, reflexivo. Esse movimento acabou, por ter essas características, esse movimento acabou alavancando o conhecimento científico, acabou alavancando, desenvolvendo as artes, as expressões artísticas, a discussão na política. E Thomas Hobbes, que nasceu em 1588, ele já vai resguardar algumas dessas características. Portanto, nós não vamos observar
nas ideias desse autor uma elaboração acerca da questão religiosa, né? A própria visão dele sobre a formação do Estado, né? As razões que levaram os homens a criarem o Estado e, com efeito, estabelecerem a sociedade civil, né? Quando a gente faz uma análise acerca disso, a gente já vai contemplar, a gente já vai observar uma visão um pouco apartada da questão religiosa. Então, primeiramente, para a gente compreender a obra do Thomas Hobbes, torna-se relevante a gente relembrar que esse autor ele viveu no momento posterior ao Renascimento. E, por conta disso, ele já vai ter no seu corpo teórico algumas preocupações que vão se distanciar do discurso das práticas religiosas. Um outro aspecto que é importante a gente relembrar é que o Thomas Hobbes nasceu no momento em que a rainha Elizabeth era a grande monarca da Inglaterra, né? Essa rainha, de forma muito virtuosa nos termos de Maquiavel, né? Ela conseguiu estabelecer a ordem na sociedade, ela conseguiu, a partir da racionalidade, né, governar com muita maestria, né, por quase 50 anos. Né, foi um dos reinados mais importantes, né, da Inglaterra. E essa rainha, ela inaugura de uma forma muito interessante o absolutismo monárquico naquele país, seguindo também as orientações, né, um pouco a forma de governar do seu pai, né, o rei Henrique VIII. Né, ela consolida, melhor dizendo, o absolutismo monárquico na Inglaterra. O que consistiria essa forma de gerir a política? Né? O absolutismo monárquico, de uma forma muito breve, a gente pode dizer que foi uma forma, né, uma maneira de conduzir a política na qual o governante ele exercia um poder de maneira absoluta, né? Ele não era constrangido, né, por nenhuma constituição, ele não era constrangido por nenhum outro poder instituído, embora já houvesse na Inglaterra, né, os poderes, né, mas esses poderes não tinham força, não tinham vigor, não tinham realmente não conseguiam deliberar juntamente com o rei. Ela, de fato, era a rainha soberana, né? Ela tinha o poder, né, de conduzir a política, ela tinha um poder na questão do julgamento dos indivíduos, ela tinha poder, inclusive, para julgar, e, inclusive, muitos dos julgamentos ocorriam de forma arbitrária. Enfim, era a grande soberana, o absolutismo monárquico. O Thomas Hobbes ele vai defender o absolutismo monárquico. Para ele, para conter a nossa natureza, a natureza humana, né, o poder ele tem que ser forte, o poder ele tem que estar centralizado. E ele, ao desenvolver a sua teoria política, principalmente no livro O Leviatã, ele vai defender esse pressuposto teórico. Bom, além da gente considerar o Renascimento, o absolutismo monárquico, a gente não poderia deixar de dar relevo à vertente teórica que Thomas Hobbes acabou congregando, né, que foi o contratualismo. Né? O contratualismo foi
uma linha na filosofia que se desenvolveu basicamente entre os séculos XVI e XVIII, que, em geral, vai postular a ideia de que o Estado e a sociedade foram criados após o estabelecimento de um contrato. Os homens, por razões diferentes, aí a gente vai ter que considerar cada autor, né, que navegou nesse segmento da filosofia, né? Cada um vai colocar uma questão, né? Vai colocar o seu ponto de vista, mas, grosso modo, o contratualismo vai advogar a ideia de que os homens, eles, por meio de um contrato, eles criaram a sociedade e o Estado. Portanto, essas duas dimensões, elas foram criadas a posteriori, depois da formação de um contrato. Racionalmente, os homens, por alguma razão, que nós vamos discutir, cada autor vai estabelecer uma motivação para o contrato, né? Esses homens vão instituir a sociedade e o Estado. Ok? Enfim, então, resumindo, para a gente compreender a teoria de Hobbes, torna-se necessário a gente relembrar que Hobbes nasceu num momento posterior ao Renascimento, um momento em que a visão de mundo já estava mais centrada na ideia, né, no antropocentrismo, embora a religião ainda tivesse uma grande influência, mas nós vamos observar no plano da filosofia, das artes, né, da literatura, já um distanciamento, né, um relativo distanciamento do discurso religioso, como ocorria na Idade Média. Thomas Hobbes nasceu no período em que a Inglaterra já era uma grande potência, e ele vai ser influenciado pelo absolutismo, né? Ele vai ser um grande defensor do absolutismo monárquico, ou seja, a ideia de que para você estabelecer a ordem social torna-se necessário que haja um governo forte, com amplos poderes, que pelo uso da força, pela espada, faça valer o contrato. E aí eu já estou trazendo algumas informações acerca da maneira como esse autor vai compreender o contrato e o contratualismo, né? Thomas Hobbes foi um autor contratualista. Ele vai, juntamente com Locke, Hobbes, né, defender, postular a ideia de que a sociedade e o Estado foram criados a partir do estabelecimento de um contrato firmado por indivíduos que racionalmente decidem viver e constituir a sociedade civil. Ok? Até o próximo vídeo.